Pronto, tá gravando. Então, gente, eu vou pedir para vocês desativarem seus microfones para eu começar aqui para não ficar, senão fica pulando a imagem. Aí como vai na gravação, para ficar só a minha tela aqui. Eita. Pronto. Ixi, peraí. Agora foi. Pronto, tive que mexer aqui, mas tá todo mundo vendo direitinho? Então tá. Então eu vou fazer aquilo que eu comentei. Eu vou fazer esse aqui, e aí a gente começa. Se voltar a luz, eu refaço a composição aqui. É só para dar tempo de começar e terminar. Senão eu faço os dois, faço um, depois faço outro em outro papel e a gente vai trabalhando até o tempo que der. Eu escolhi essas imagens para a gente pensar em novos ângulos, novas opções de trabalho. Então, aqui, ó, o que eu tenho aqui? Uma angulação que é diferente dessas que a gente já costuma ver nas pinturas, que é diferente dessas que a gente vê frontal. Deixa eu pegar aqui o... Dessas que a gente já está acostumado a pensar nessa nossa composição triangular que a gente vê sempre de frente. Então, a gente já fez uma de cima, e agora aqui, ó, eu pego uma que é de um outro ângulo. E a gente também tem que achar o eixo disso para funcionar, ó. Ela tá para cá, bem deitadinha. O meu plano continua aqui. O meu ponto de partida pode ser aquela nossa linha aqui do horizonte, qualquer coisa assim, só ilustrativa, porque ela, na verdade, não está aqui. A gente pode traçar um plano só para saber de onde vai começar a desenhar isso, para ter um ponto de partida, para tirar o eixo ali. E aí vai pensar assim. Aqui. Vou jogar para cá um pouquinho. Eu vou ter que diminuir, senão não vai caber aqui. Espera aí. Eu vou ter o eixo da minha garrafinha para cá, e a minha sombra, ela vai ter outro movimento, ó. O eixo da garrafa está mais ou menos aqui, a sombra está para cá, ó. Ela faz um outro ponto. Ela tem outra deformação. A garrafa está numa deformação, a sombra vai estar em outra. Então, a gente pode pensar nessa linha para procurar um eixo aqui. Então, o desenho estrutural disso começa assim. Pode botar uma linha dessa no horizonte, que a gente pode chamar de linha do horizonte, mas não é não. O horizonte aqui está em outro ponto. Só para ilustrar aqui, uma linha na horizontal, para poder tirar essa e tirar essa. Aí depois a gente vai construindo a imagem a partir do que vê. Então, aqui o que eu tenho? Um círculo, né? Uma esfera aqui, bem certinha até, essa figura tem. Então, vamos fazer aqui a nossa geometria aqui. Pronto. E aqui vai ter... Aqui, ó. Até errei aqui. Vou botar para cá. E aqui vai ter o gargalinho dela aqui, ó. Então, esse aqui é o começo da geometrização aqui da nossa figura. Agora, vamos acertar aqui
os pontos. Aqui embaixo é mais arredondado. Isso aqui vai um pouco para dentro do pote. E aqui tem outro. Acho que aqui é mais... Essa altura é um pouquinho menor, então eu vou aumentar aqui um pouquinho só para acertar. Ups. E aqui vem a sombra. Na verdade, é uma sombra com um reflexo, né? O que acontece? A luz está vindo daqui, desse lado de cá, um pouco de cima, né? Mas pegando esse outro lado todo do objeto. E aí ele faz uma refração para cá. A luz a gente vai ver batendo e também tem a sombra. A sombra está nesse eixo mais ou menos para cá. Aqui tem uma deformação dela para cá e ela continua aqui. O que ela vai fazer, ó, vai ficar esticada, vai ficar maior, mais longa. Vê que ela tá até mais para cá. Então, o desenho que aqui é uma coisa, na sombra vai ficar outra coisa, completamente diferente. E agora eu vou apagar as linhas que não me interessam. Eu fiz o desenho com um 5B para dar para ver bem, mas eu não gosto de desenhar com esses escuros, não. Eu fiz só para poder aparecer no vídeo. Como eu tô aqui só com a câmera do celular, para não ficar, sei lá, se vai e volta ou a internet aqui, acho que assim deu para ver melhor. Aqui, ela vai continuar, porque a gente não vê. Ela continuaria alguma coisa assim para cá, ó. Pra gente finalizar aqui. As sombras esticadas, assim, até que a gente vê bastante. Esses ângulos que são ângulos mais difíceis da gente trabalhar, né? Da gente ver nas pinturas. Mas eu acho que na fotografia podem ser bons pontos de inspiração para trocar um pouco essa visão e experimentar desenhar outros pontos de observação. Aquelas composições mais triangulares que a gente vem comentando há um tempo e fazendo essas repetições, né, foram as soluções que foram conseguidas durante bastante tempo. Hoje a gente tem bastante recurso e outras visões também para poder puxar nessas ideias de trabalho com a natureza morta. Então, acho interessante também a gente se apropriar desse ponto fotográfico para poder desenhar e criar novas versões mais modernas, digamos assim, de um estilo de trabalho, ou então de uma temática, né, de tão longa data, assim, que a gente pode revisitar ela de uma maneira um pouco mais diferente, mais moderna. Deixa eu botar aqui, pessoal, para entrar. Então, aqui, ó. Eu vou deixar um tempinho aí para vocês terminarem o desenho, aí depois a gente continua. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que o gargalo aqui meu ficou pequeno. Vou aumentar ele um pouquinho. Kiara, você não vai fazer as duas garrafas, não? Então, eu vou tentar fazer uma e depois eu faço a outra, porque Tá.
Eu tô sem luz e sem conseguir carregar meu telefone. Tá. Tô com medo de ficar com trabalho no meio do caminho. Ok. Acho que agora vai. Deixa eu repetir só a introdução para a Zezé e para a Cláudia que eu vi agora. Deixa eu botar aqui. Só o jeito da gente começar o desenho. Eu estou fazendo essa aqui e depois, se eu conseguir, no outro papel, eu faço essa de cá. Então, vai ser o seguinte. A gente está com uma angulação aqui diversa do que a gente está acostumado a trabalhar, né? O que a gente sempre vê de frente. Pode ser que vê de lado, do outro lado, mas a maioria das composições e das pinturas que a gente está acostumado a ver no estilo da natureza morta são sempre assim. Você está na frente do objeto. E a maioria também ainda respeita essa composição mais triangular aqui. E então, eu peguei umas fotos diversas de ângulos outros para a gente poder também se apropriar de um olhar mais moderno ou contemporâneo para as mesmas coisas, né? Garrafas, objetos do cotidiano, isso que a gente vai chamando de natureza morta. E aí a gente pode tirar aqui, ó, um eixinho da nossa garrafa. Vai começar a desenhar pensando nesse eixo aqui que tá, né? Então, onde é que tá? Eu aqui coloquei uma linha do horizontal só para a gente situar mais ou menos aonde as coisas vão encaixar. E vai, como ela está num ângulo diverso, um ângulo que a gente não tem a gente não observa nessa deformação. Isso que é interessante. Esse é um olhar fotográfico, não é um olhar nosso humano. A gente não vê tanto essa deformação assim. Esse ângulo não é tão fácil para o nosso olho fazer, porque ele acaba corrigindo para a gente. O quem faz isso é a fotografia, que consegue capturar um ângulo, um modo, a lente faz uma deformação. E aí a gente pode pensar nisso. Então, eu tiro aqui mais ou menos um eixo para eu saber a inclinação que esse objeto está fazendo e vou ali, ó, achar meu desenho. Então, eu tenho aqui um círculo. E depois duas linhas aqui. Então, o início vai ser uma forma circular um pouquinho ovalada para cá. E aí, esse aqui. Então, e a sombra, ela está quebrada para outro lado. O eixo da sombra está aqui, ó. Ele parte mais ou menos. Até isso, eu até botei aqui embaixo, mas até melhor pensar assim. Ele parte de dentro da própria garrafa aqui, né? A gente fez ali o desenho depois. Aqui tem uma deformação. E ele vai partir aqui. E aí, como a sombra está vindo, é uma sombra projetada, né? Isso aqui é uma projeção. Mas como o vidro é transparente, tem sombra de reflexos, tem luzes aqui dentro, ela está passeando num outro ângulo e numa outra posição. Então, aqui a gente vai ver uma coisa e aqui a gente vai ver outra coisa. Não é tão certinho assim. Então, temos aqui o desenho. Depois vocês me avisem se eu começo ou se espera um pouquinho. Enquanto isso, eu vou só apagar aqui um excesso.
Posso começar, gente, a pintar aqui? Por mim, pode sim. Tá. Acho que pode, por mim também. Tá, então tá. Vamos lá. Aqui. Eu vou começar com um pincel grande, de bastante cerda, para pegar bastante água, para a gente fazer essa primeira camada aqui. Não vai ser tão alongado aqui o nosso trabalho hoje, então acho que dá para eu conseguir fazer as duas em separado, porque eu estou com medo, como eu estou sem luz em casa, não estou conseguindo carregar o telefone. Aí, para quem chegou agora, né? Só atualizando a informação. Quando eu uso o telefone aqui, a bateria vai muito rápido. Por isso que eu estou dando uma adiantada aqui, deixei o tempo do desenho e vou adiantar aqui estou fazendo as duas separadas para não ficar com o trabalho acabado no meio do caminho, perdido no meio do caminho, sem conseguir voltar. Vamos lá. Estou fazendo uma mistura aqui de terra de siena para achar. Esse tom é mais rosado. Então, eu vou começar com terra de siena aqui e vou botar um pouquinho de carmim nele para poder achar o tom próximo. Ó. Eu vou rosear um tiquinho dele aqui. Eu estou começando a chegar perto. Só que aí, o que acontece? Quando eu misturo duas cores quentes, né? O carmim com o marrom, eles vão me dar sempre uma cor mais quente, assim. Eu preciso dessas duas, mas ele não é tão vibrante. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar de novo naquela ideia das três primárias. Aí eu vou chegar com um pouquinho de azul nessa mistura para poder quebrar essa vibração. Quem são as primárias aqui nesse sentido? Eu tenho o carmim, esse terra de siena vai ser como se fosse o meu amarelo. Vou pensar nele dessa maneira. Ó, aí eu botei o azul, ó. Aqui, como eu cheguei no tom, né? Então, se eu tenho uma cor, se eu tenho um tom que eu enxergo uma cor, eu vou começar a buscar primeiro aquela cor que eu mais identifico. Nesse caso, eu acho aqui, ó, se eu tiver que pensar, nessa cor aqui, ela me lembra primeiro um marrom, então dentro do marrom eu vou capturar lá o marrom que mais assemelha, no caso o marrom mais claro, peguei ele dentro da minha paletinha aqui. E essa, por exemplo, essa outra é mais amarela, então já parto do amarelo para ir acertando ele para virar esse tom. Aqui eu senti que era um marrom mais rosa, coloquei o rosa, mas só o rosa não fez efeito, então eu precisei criar um tom mais neutro em cima dele. Então, fui agregando a ideia das três primárias aqui para trabalhar. Então, fiz a mistura e cheguei lá. Vou começar. Esse ponto eu já enxergo um ponto de luz ali, então eu vou deixar. Eu deixo uns pontos mais claros mesmo, que são os pontos de luz, e depois, se eu precisar, eu posso apagar eles mais à frente. E vou levando aqui. E se ficar um buraquinho ou outro na própria pincelada, não tem problema. Agora vamos juntos pensar aqui, ó. Tem um ponto amarelado aqui, eu já posso fazer ele. Eu vou botar um amarelo limão, porque é bem próximo. Então, eu já deixo esse ponto amarelo aqui.
e faço ele misturar. Aí vai criar essa sensação de luminosidade para mim. O que eu vou fazer agora direto é colocar o mesmo tom em cima da minha sombra, amarelinho, volta aqui. Amarelo aqui, tinha sumido. Volta amarelo. Aqui. Não vou mexer muito agora nessa garrafa de cá. Mas eu vou tentar fazer, enquanto molhado, eu vou voltar para a sombra para eu poder fazer esse desenho aqui, ó. Sem ficar manipulando demais a figura. Uma coisa um pouco mais simples. Eu vou trabalhar com o azul ultramar. Eu vou transformar esse azul ultramar num violeta. Assim ele está forte demais. E aqui é mais violeta. Eu vou fazer só esse pedaço porque eu preciso da cor do papel molhado para criar um efeito aqui em cima. Então, vou fazer ele um meio violeta aqui. Tendo a base do marrom também. Então, eu vou misturar. Eu vou mostrar a cor que ficou. Eu vou misturar azul ultramar com violeta e vou botar um tiquinho de marrom do Terra de Siena, que é o marrom que a gente está trabalhando. Que ele precisa aparecer aqui também. Ele precisa aparecer porque o vidro é transparente. Então, a cor dele vai estar no vidro e vai estar onde o vidro ele faz sombra e, ao mesmo tempo, a gente vê a cor do vidro. Isso acontece com vidros transparentes coloridos. Os vidros que são brancos, a gente não percebe tanto. Mas os transparentes coloridos, sim. Aqui, ó. Aí vai ficar nesse tom aqui. Então, eu vou diminuir meu pincel agora. Pegar um menorzinho. E vou trabalhar aqui. Eu fiz um final aqui de... Um final de garrafa só para não ficar sem nada aqui, mas ele ali no desenho não aparece. Qual é a mistura, por favor? Eu perdi. A mistura aqui foi... Qual das misturas? Para a garrafa ou para a sombra? Essa agora, Kiara, essa escura. Agora foi azul ultramar, violeta e um pouquinho do próprio marrom do Terra de Siena que a gente fez na garrafa. Tá bom, obrigada. Aqui. O que eu quero fazer é aproveitar a mancha da aquarela para criar o efeito aqui do vidro. Não é desenhar exatamente a sombra, mas é aproveitar o movimento da tinta. Então, fazendo isso no papel molhado, eu consigo o efeito. Ela é bem recortada aqui, ó. Então, deixar a linha aqui bem certinha. Ela é bem recortada aqui, mas aqui dentro faz um monte de desenho. Se migrar para cá, também não tem problema. Porque depois a gente vai mexer e ela vai acabar migrando mesmo. Mas eu posso fazer simular alguma coisa aqui. E pronto. Vou tirar o excesso aqui. Depois a gente acerta aqui dentro. Então, a ideia seria essa aqui, já aproveitar para poder abrir esses claros dentro da sombra.
Não precisa ficar igual à figura, não. Se quiser abrir com água também, uns pontos mais claros podem abrir. Tipo aqui assim, ó, que tem uma luz forte, aí vem com a água. Aqui vai ficar tudo manchado. Quando abre com a água assim, quando trabalha com a água, ela vai manchar. Mas se quiser botar uns pontos maiores de luz, joga a água que ela abre. Ou até os nossos pinguinhos, ó, também. São bem-vindos aqui. Aqui eu estou fazendo o pingo só com a água. Porque aí ele abre e vai desenhar alguma coisa próxima disso, ó. Já está abrindo aqui. Zezé, desliga seu microfone. Desculpa. É que a gente esquece. Sumiu a imagem, tá com o nome de Fátima. É porque eu estou procurando a Kiara. Não, foi a última que falou. É só você botar Desliga todo. para o vídeo da Kiara. Aperta em cima de Kiara e coloca fixar vídeo.
Quando a gente deixa a tinta trabalhar, né? Olha como vai fazendo bonito aqui um desenho, ó. Na hora, assim, fica meio esquisito, mas ela mesma já vai se organizando, depois ela faz um desenho super bonito. Aqui que não vale a pena mais voltar para mexer, porque vai dar já a impressão das manchas. E mesmo que ela suba um pouco aqui, também não tem problema, porque aqui tem áreas escuras. Então, quando vocês estiverem prontos, é só dar um ok, que eu já começo aqui a parte de cima. Por mim tá ok, Kiara. Vou fazer mais a misturinha aqui e aí já começa. Então, eu vou voltar para essa mistura de cá. Foi esse tom que eu vou alcançar agora. O terra de siena, com um pouco do meu carmim aqui e o azul ultramar. Então, vamos lá. Fiz aqui de novo o meu tom, um tiquinho mais forte, para poder fazer os contrastes. O que acontece no vidro são os contrastes que a gente tem que marcar para ele poder aparecer. Então, a primeira camada foi uma guarda grande, agora a gente vai poder procurar assim, esses contrastes para poder marcar aqui. Então, eu vou ter uma mancha forte aqui. Essa mancha que está aqui me parece ser algum reflexo dessa outra garrafa de cá. Ela não está aqui agora, mas não tem problema. A gente bota ele aqui. E desce aqui. Uma coisa ou outra, na pincelada, pode deixar ele marcado. Outra você pode desmanchar. Porque eu acho que aí vai ficando mais orgânica as manchas do vidro. Ela vai ficando mais interessante. A hora marca, a hora não marca. Onde também tem acúmulo de vidro, a gente vai ver mais escuro também. Ó. Então, nesse pedaço daqui, tem um pouco mais de acúmulo. A minha ficou toda marcada. Tô passando água aqui em cima, vou ver se dá uma... Se desmancha? É, dá uma tapeada. Aqui. Aqui também tem. E do outro lado, esse pedacinho de cá. Esse lado quase não vai ter. E deixa, então, a gente vai... Bota um pouquinho. Dá uma desmanchada. Deixa eu botar para cá meu papel de desmanchar. Eu tiro só o excesso. E deixo aqui. Então, quando a água abre assim para alguma outra parte, também ajuda a criar a ideia da transparência. Fica bonito. Aqui eu vou fazer uma intervenção com azul bem transparente, ó. Agora a gente vai trabalhar com 2 tons dentro da nossa garrafa. Eu fiz o marrom mais escuro já para a gente marcar alguns pontos, mas para fazer um sombreado, ó, azul ultramar bem diluído ou azul royal para quem tiver, serve, ó. Ele vai criar uma transparência diferente desse acúmulo de vidro. Aí vai trabalhando com 2 cores, a gente vai criando uma ilusão. 2, 3 cores, dependendo do vidro que a gente está trabalhando ali, como é que ele está. Mas aqui tem outras manchas que
que não são exatamente essas escuras, né? Então, ó como ele já vai ajudando a criar uma ideia aqui de transparência interessante. Eu estou molhando as pontas só para não ficar tão marcado. A mesma coisa vai acontecer aqui, que tem um brilho mais fosco para cá, coloco ele também. E aqui que tem esses desenhos mais escuros, vamos fazendo aqui tentar trabalhar. Essas formas, ainda para mim, são formas difíceis de fazer. Eu não tenho essa prática de ficar trabalhando esses desenhos. Então, o que eu faço? Eu tento marcar um ponto para eu observar, e desse ponto eu faço uma linha e depois eu desmancho. Eu não tento desenhar exatamente o que está ali. Eu tento pensar como é que ela se organiza no papel, e aí eu coloco as cores que eu estou vendo, mais ou menos, para eu trabalhar. É assim, e aí eu vejo que tem áreas, às vezes, que fazem uma linha bem marcada e outras que não. Então, eu vou organizando mentalmente o meu passeio, assim, em cima do reflexo, desse jeito. Então, eu não faço nem a cópia do que está ali, assim, que eu acho que não precisa, mas vou tentando acertar com o pincel um modo que fique agradável, que me pareça o reflexo. Deu para entender, assim, mais ou menos a ideia? Eu não vou copiar exatamente o que está ali, porque eu sei que eu não vou conseguir copiar exatamente. Então, o que eu tento pegar de uma forma geral é a ideia do que é. Então, eu tenho aqui cores mais escuras, cores mais claras, o amarelo, e vou fazendo uns intervalos, né? Eu vejo que aqui tem uns intervalos de cor. Então, eu vou fazendo um desenho desses intervalos. E vou vendo até onde vai isso. Se eu achar que está muito desenhado, muito marcado, aí desmancha, para ficar mais suave. Então, devagar, a gente vai sentindo o ponto necessário para trabalhar essa ideia do reflexo, né? Desses movimentos de refração aqui que o vidro acaba fazendo. E o engraçado é que ele está desenhando o próprio fundo, né? Está fazendo um reflexo da própria sombra. Então, é um ângulo interessante e meio difícil mesmo, assim. E aqui é um pouquinho mais escuro, para a gente poder sair um pouco da sombra. Dei uma escurecida aqui para dividir a garrafa dessa parte de cá. Só estou escurecendo aqui um pouquinho mais o marrom para eu botar em alguns pontos, para começar a destacar algumas ideias. Vamos ver aqui. Eu quero que isso aqui fique um pouquinho mais claro. Aí, a sensação para eu fazer isso ficar mais claro é escurecendo alguns pontos da própria garrafa. Ó. Então, aqui que eu acho que precisa de uma ideia um pouquinho mais reforçada. Aqui. Agora aqui ela já desmancha para cima. Desmancha um pouquinho, para não ficar tão marcado. Esse ponto aqui vou até marcar com azul aqui, ele é muito forte. E o ideal é aproveitar o papel molhado, porque aí a tinta abre e vai fazendo esse desenho interessante assim, ó, que vai dar bem essa impressão do vidro.
Agora, é engraçado, assim, essas reflexões, assim, do vidro, esses movimentos de trabalhar o vidro, eu não estudei em lugar nenhum. Não tive essa oportunidade enquanto estudante, de fazer desenhos com vidro, nem nada. Então, estou estudando junto com vocês agora aqui, fazendo a observação. Acho que foi a quantidade maior de exercício que eu já fiz na vida de observação de vidros. Mas é interessante, né? Essas transparências, assim. E aí a gente vai pegando o jeito conforme vai observando. Agora eu estou com um pincel fininho, só para fazer uns acabamentos. Aqui tem uns pontos mais escuros. Eu vou... Pronto. Aí aquela sensação que eu queria que ficasse um pouquinho mais clara, eu já consegui. Porque eu escureci aqui uns outros pontos. O que eu percebo é que esse vidro, ele também conversa com essas linhas do fundo. Nesse nosso caso aqui, não tem. Deixa eu só ver aqui. Vamos ver. Nesse caso aqui, essas linhas aqui, ó, não vão ter tanto assim, porque são essas linhas corridas da superfície da mesa onde é que tá. No nosso papel aqui não tem. Se porventura vocês quiserem fazer o desenho daqui do fundo, pode ser que vá precisar repetir. Por exemplo, se esse fundo fosse todo de listras, essas listras ficariam todas tortas aqui dentro. A gente teria que ver o movimento delas. Como não tem, não precisa exagerar, não precisa colocar muita coisa. Eu só acho que aqui dentro eu vou fechar um tiquinho assim, ó. Alguma coisa aqui assim. Dar uma continuidade nessa linha até um pouco mais escura. Pronto. Acho que agora sim. Deu uma ideia melhor. Então, deixa eu botar aqui. Essa garrafinha aqui tá terminada. Eu vou começar a outra para a gente exercitar também de novo essa ideia. Eu vou pegar isso numa outra folha. Eu vou deixar ela aqui um pouquinho para quem está terminando olhar. Aí, quando vocês me derem ok, eu já pego outra folha para fazer a outra.
Kiara, Oi? para esse efeito na parte de baixo da garrafa com... Não, lá em cima, isso. Não, lá em cima. Onde tem o amarelo, perto do amarelo. Ah, aqui. Sim, sim. É melhor que esteja seco, né, para fazer essas manchas, ou é melhor aproveitar ela molhada? Eu fiz das duas maneiras. Eu botei primeiro ela molhada, mas aproveitando a mancha que migrou para lá, né? Dessa parte para cá. Mas depois que secou, que eu fui desenhando. Aí dentro desse desenho, ora eu molhava para ela poder desmanchar e aí marcava com outras cores. Então eu aproveitei, assim, o que talvez eu tenha feito mais seco do que molhado. Eu aproveitei só o molhado para entrar esses violetas aqui da sombra, para fazer uma base para cá. Mas Uhum. depois desse desenho eu controlei melhor fazendo assim. Botava uma cor, aí puxava com uma outra cor, encostava uma mais clara. Então, na hora que a gente puxa uma mais clara também, ela faz o efeito parecendo que está molhado. Mas o papel estava seco. O que estava molhado só foi uma pincelada que eu dei. Eu Uhum. aproveitei essa pincelada molhada e vim com outra cor. Aí eu consigo fazer essa sensação. E, ao mesmo tempo, deixar esses pontos mais marcados. Isso aqui também vai variar com o tipo de papel que eu estiver trabalhando. Às vezes, um papel rugoso, eu nem precisa, um papel mais rugoso ou mais grosso, eu nem preciso realmente deixar ele secar para eu desenhar. Eu consigo fazer quase tudo de uma vez só. E ele me dá o efeito que eu quero. Então, isso também vai depender de alguns fatores assim. Esse papel que eu estou usando, o Expression, eu molho ele bastante, consigo usar ele bem molhado, mas para eu controlar algumas áreas melhor, eu deixo ele secar para eu poder fazer alguns e provoco os efeitos que eu gostaria de fazer enquanto ele estava molhado. Porque como ele aqui tá vendo? Aqui tinha até alguns desenhos que a gente fez, mas quando ele seca, ele abre todinho, então ele perde um pouco os desenhos, perde a definição. Entendi. Então, esse aqui eu fiz, deixei umedecer e migrar só um pouquinho, deixei secar e desenhei. Perfeito. Perfeito, Kiara. Obrigado. Nada.
O meu ficou bem ruim, mas o que vale é a intenção. É o treino, é a primeira ideia. Depois vai repetindo. Não sei se dá para ver. Peraí, eu tenho que levantar. Ah, não, funcionou. Talvez tenha que marcar um pouco mais, assim, ó, essas bordinhas, com algo mais escuro, para você poder fazer com que ela fique mais, chame mais contraste e chame mais atenção. E aí, já entende? Posso fazer a outra? Pode sim. Pode. Pode. Então, vou fazer a outrinha aqui. Acho que eu vou até botar para cá, que a gente não vai precisar. Essa tá cortada, até na foto mesmo, era uma foto cortada. Até falar da foto. Esse tipo de composição, assim, ó, com esses cortes dos elementos, também é uma coisa muito moderna. A gente não vai ver esses cortes de elemento em pinturas mais tradicionais. O corte de um pedaço da informação, né? De alguma maneira, a gente tem aqui uma composição bem bonita. Eu achei a composição bonita, por isso que eu peguei ela para a gente trabalhar. A ideia também era pensar na composição, mas tive que dividir aqui. Então, a gente tem aqui, até de alguma maneira, assim, os dois pontos bem relevantes, um peso grande aqui, para esse peso em cima da imagem não ficar todo num campo só, assim, ó, ficaria uma imagem mais estática, mais pesada para cá. Então, tem um pequeno elemento aqui embaixo, uma área vazia e um pequeno elemento aqui. Então, essa área vazia com esse pequeno elemento conversa com esses dois pontos aqui em cima que tem muito mais coisas para a gente ver. Então, dentro dessa ideia assim, mais moderna de composição, que é perder um pedaço das imagens da figura, que a gente não vê todo, isso aqui, mais uma coisa desgarrada mais para cá. De qualquer maneira, ela tem um peso e um equilíbrio visual interessante para a gente olhar. E essas coisas que a gente vai falando de equilíbrios e pesos dentro da composição, não é só uma dinâmica de linhas gerais ou de formas geométricas que ficam prendendo ali a figura, mas também a gente tem esses pontos para a gente pensar. Então, se eu não tivesse esse elemento aqui, a figura poderia parecer meio torta. Poderia parecer que isso aqui estivesse voando, está muito para cima da imagem aqui do trabalho. Então, isso aqui incomoda. Aí, quando coloca uma coisinha só aqui, ela já volta e já conversa com a outra parte aqui de baixo. Essa área grande branca aqui é uma área de respiro, porque eu tenho muita concentração de informação aqui. E é uma informação suave, né? São garrafas, transparências e coisas assim. É uma composição lenta, uma coisa que não agride tanto assim o olhar. Não tem um contraste imenso, não tem nada. Mas, de qualquer maneira, ela ficaria esquisita se eu tiro essa informação daqui de baixo. Ela subiria, ficaria desequilibrada, porque ela ia subir tudo e ia ficar um buraco aqui. Quando eu jogo um elemento para cá, eu trago ela de volta, assim eu passeio pelo papel inteiro, pelo tamanho, né, o formato todo da figura. Então, eu consigo olhar todos os pontos vão ter áreas de interesse para eu observar, e assim eu equilibro. Se eu também enchesse de coisas aqui embaixo, ia ser um excesso de elementos. Eu ia ficar confusa para onde é que eu vou olhar, ou então, assim, cansada, porque eu ia ter muitas coisas para perseguir. Então, assim, temos 3 elementos, né? Sendo um principal, o principal a gente não deixa de ver nada dele, só o reflexo, mas o objeto principal está aqui. Tem esse objeto secundário aqui que perde um pedacinho, esse aqui perde outro pedacinho, mas ela aqui ficou numa composição boa, interessante para a gente trabalhar. Então, eu vou fazer agora essa garrafinha daqui de cima. O desenho dela. Ela aqui está num ângulo também que a gente vê de outro jeito, mas ela está mais parecida com o que a gente sente, assim, né? Essa não está tão deformada quanto essa de cá. Então, o eixo dela está mais ou menos aqui. Vou inserir ele para cá.
Como a gente acabou não fazendo as duas juntas, eu vou emendar aqui esse pedacinho, ó. Seria mais ou menos alguma coisa assim. Eu vou continuar com a ideia ali. Gente, só não esquece de... Ah, deixa eu fazer o seguinte, eu ia errar aqui. Melhor assim. Desligar o microfone. Jogo ela para cá. Aqui. E aqui tá, sai daqui o desenho aqui do... Aí é uma coisa que a gente pode ver também aonde encaixar, né? O que eu vou observar? O vazio. Eu tenho um vazio daqui para cá, um daqui para cá, esse tamanho também aqui. Eu vou ver se ele tá dentro do... para eu poder corrigir a figura que eu estou desenhando. Eu começo a colocar as formas gerais, o jeito que eu vejo elas aqui, observo esses vazios aqui, e aí eu vou depois consertar um pouco isso, porque a gente desenha e depois vai consertando o desenho, para ver se as coisas encaixaram. Acho que aqui vai ter alguma coisa assim, né? Pode alongar. Acho que aqui vai alongar pra caramba. Ah, ela não é, ela é mais assim. Então é aqui. Tô inventando aqui o finalzinho. Porque se eu desenhei aqui, né? Eu tenho que achar ele aqui também. Então acho que vai ficar alguma coisa assim. Algo próximo disso. Então vou começar a acertar aqui a minha jarra. Gente, minha luz voltou agora. Sorte. Porque eu já estava com 5% de bateria só. Botei para carregar agora o telefone. Ele já estava até escura a minha tela, que eu não estava nem vendo mais o que eu estava gravando. Aqui.
ela não é tão... Ela é arredondada, mas não é tão circular. Então, aqui vai ter uma quedinha. E aqui achata um pouquinho para trabalhar. Então, agora eu vou apagar aquelas linhas que não me interessam. E vamos começar. Então, eu vou deixar um tempinho para vocês terminarem o desenho. E aí, eu começo a pintar. Acho que aqui tem uma coisinha a mais aqui. Enquanto isso, eu vou limpar meu godê aqui para trocar as cores. Eita, gente, a Kiara caiu, foi? Será que acabou a bateria e não deu tempo? Eu devia ter tirado uma foto da tela. Voltou agora, eu acho. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, então sim. Sim? Ah, tá. Agora Porque... sim. Tá, deu uma desconfigurada. Nossa, sorte, senão eu ia perder a conexão. Tava quase 0% de bateria. Conectei, mas mesmo assim ele deu uma apagada aqui. Pronto. Eu acho que dá para continuar. Todo mundo fez o desenho já desse aqui? Ou ainda precisa de um tempinho? Ainda não, peraí. Tá, sem pressa. Fiz junto com a outra garrafinha. Fez junto? Não tem problema, podia a ideia era até fazer junto mesmo, é que eu que separei porque fiquei com medo de ficar sem bateria e aí eu ficar as duas no meio do caminho. Então, Aham. pelo menos uma tava salva. Tira.
Eu já percebi que comigo eu só funciono depois mesmo. O negócio é acompanhar primeiro E e depois fazer. tentar isso. Não tem problema. Assim, é que quando a gente vê um vídeo, a dinâmica é uma, né? E depois conversando, assim, às vezes até aparecem outras situações, mas cada um tem um Isso. tempo aí de trabalho. Kiara, você pode ir falando as cores que você vai usar? Tá. Eu vou trabalhar, então, vou fazer a mesma ideia. Vou começar com amarelo, vou ver qual amarelo que eu tenho aqui que pode começar para mim. Na minha paletinha aqui eu tenho o amarelo de casa. Esse aqui já me ajuda a começar, mas ele aqui é muito luminoso. Eu preciso tirar a intensidade dele. Aí eu vou fazer, eu acho que vou ter que fazer duas cores com ele. A primeira, amarelo com terra de siena, porque aí eu vou fazer esses tons quentes daqui, ó. Ou quem tiver o gamboja, pode usar. Quem tiver o quinacridone gold, pode usar também, porque é o mesmo tom. Já vai estar pronto aqui. E para esfriar aqui, eu vou ter que fazer uma mistura com ele também. Se eu colocar só azul, que foi o que a gente pensou no início, ele vai dar verde. Então, não vai adiantar. Eu preciso de azul, amarelo e mais uma cor. Eu vou botar o azul, o amarelo e o terra de siena. Aí sim, eu consigo esse tom esquisito aqui, sem deixar ela virar verde, ó. Então, eu consigo escurecer o amarelo assim, sem que ele fique verde. Se eu trocar o matiz aqui. Então, eu já solucionei pelo menos um tom mais quente, um tom mais frio aqui, e aqui vai ser o mais marrom do que o amarelo. Então, vai ser a mesma mistura de... Eu estou usando o amarelo de cádmio. Então, vai ser a mesma mistura amarelo de cádmio com o terra de siena aqui, que vai aquecer. E se em algum ponto eu precisar escurecer, aí eu posso optar. Se eu já tiver um marrom escuro feito na minha paleta, eu coloco ele, que funciona. Se eu não tiver um marrom escuro feito na minha paleta, eu posso colocar o azul ultramar em cima do marrom junto, ó, escureço ele e depois coloco ele em cima. Então, eu posso optar pelas duas situações. Aqui, marrom escuro, escuro mesmo, ó. Um Van Dyck, um sépia, para ele poder funcionar ali. Então, para os amarelos, temos bastante aqui. Eu vou colocar eles aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou partir do amarelo de cádmio. Aqui. Ele vai acabar desaparecendo, mas em alguns pontos tem umas luminosidades bem fortes. Aí eu vou partir dele, vou aos pouquinhos adicionando o terra de siena, né? Que a gente combinou aqui que ele vai funcionar. Então, ele vai criar para mim um tom de amarelo com terra de siena. Então, aqui foi um pouquinho do Kiara, esse amarelo eu posso usar o Quinacridone Gold, né? Pode, porque se tiver, já parte dele, porque já fica bem próximo. E aí eu tenho que botar o terra de siena também ou basta ele? Talvez não precise. Você só tem que botar, talvez, para fazer essa parte mais fria aqui, que é mesmo o Quinacridone Gold com o azul, vai dar verde. Aí, para não ficar verde, você põe uma misturinha desse terra de siena, ou um carmim, se quiser.
Aham. Ele não vai ficar verde. É só para tirar o verde, para tirar a possibilidade dele virar verde. Aí aqui... Gamboja também vira verde? Oi? Um gamboja Vira também verde. Ah, tá. Também É que botar o amarelo de Nápoles não vira, né? amarelo de Nápoles, não, mas o amarelo de Nápoles, no vidro, você vai criar um vidro opaco. Ah, é verdade. Não é melhor não usar. Pode te Tá dar bom. uma sensação estranha. E esses pigmentos já do Quinacridone Gold, do Gamboja, eles já são até mais transparentes do que meu amarelo de cádmio aqui. Então vai fazer uma iluminação da transparência aqui da própria pintura bem bonita. Deixa eu ver aqui. Então a gente fez essa mistura aqui, partindo de um com o outro. E também a gente pensou para criar esse tom mais frio que vai entrar em algum momento aqui, ó. Aí já foi adicionando um tiquinho de azul. Eu gosto do ultramar, acabo usando bastante. E ele acinzenta também já essas cores. E, por último, aqui a gente volta num tom mais escurinho aqui e pode botar um marrom para fazer as partes mais escuras entre aqui. Marronzinho. Então, vai acabar andando dentro dessa paleta aqui. Na sombra, é que a gente pode voltar naquela ideia do mesmo tom da sombra do outro, que a gente usou azul ultramar, violeta e o marrom, para fazer o tom da sombra, que ele casa certinho. E aí, como essa garrafa é amarela, eu acho que fica até mais bonito colocar esse cinza tendendo para o violeta, assim, de propósito, a gente fazer com que ele tenda mais para o violeta, porque cria um contraste aqui dos complementos. Então, a gente faz vibrar aqui de uma maneira bonita e usa as cores a nosso favor. Então, foi essas 3 cores que a gente usou. Então, eu vou lá, vou partir aqui para a pintura da minha jarrinha. Vou passar o meu amarelo de cádmio em tudo, mas eu não vou deixar ele secar. Eu só vou usar ele para iluminar aqui o que eu estou fazendo. Para ele poder ser um ponto de luz quando falhar o meu pincel, quando eu precisar criar essa sensação de luminosidade que não é tão branca assim. Aqui, já entro com ele para cá também. Que dentro da sombra tem esses pontos amarelados. Daí eu já vou entrar com a sombra. Aí tem os desenhos, ó. Vou provocar aqueles desenhos do mesmo jeito. Vou fazer mais ou menos o que eu estou vendo. Mas eu não vou ficar desenhando nem forçando muito, porque não preciso de fazer igual que está lá. E deixa ela mesmo se organizar. A própria pintura vai se organizando aqui.
Eu só vou diluir um pouquinho mais a sombra para cá, porque ela vai ficando menos intensa em violeta e mais na cor do tom meio amarelo que tá para cá. Já migrei aqui com um pouquinho do marrom, esse marrom que vai entrar aqui no meio. Que foi o terra de siena que a gente usou misturado com o amarelo de cádmio. Então, aqui o que vai fazer sair uma da outra depois é uma nova camada. Vou entrar agora aqui naquele meio verde, né? O acinzentado que a gente pesquisou lá no início. Aí, até sumiu aqui. Migrou um para o outro aqui, desapareceu. Mas ele está aqui. Então, eu vou botar um pouquinho dele aqui. Como tá molhadinho, vai dar uma marcadinha assim. E deixa, não tem problema. Aí a gente puxa para cá. Aqui tem um ponto amarelo forte. Deixa claro lá. Aqui ele vai ficando mais quente. Então, aqui eu tenho um ponto escuro mais frio e ele aqui anda e já fica mais quente. Tenho a transparência aqui, eu continuo para cá. E aqui precisa que fique claro mesmo, só que ele é claro, só que meio acinzentado, né? Ups. Deixa eu diluir um pouquinho mais. Pronto, ele não é daquele amarelão tão forte. Então, essa vai ser a minha primeira etapa. Eu vou deixar secar aqui um pouquinho, para daqui a pouco a gente fazer detalhe. Mas olha que bonito aqui que já ficou, né? Não fica igual a figura quando a gente faz isso, mas dá uma impressão desses brilhos, né? Desse raio que bate pelo vidro e vem para cá. É um modo de fazer, que eu acho bem bonito. É mais simples também, né? De organizar assim do que desenhar um pedaço por pedaço. Mas eu acho mais com a cara da aquarela. Ô, Kiara, qual que é a sombra mesmo do meio? Essa de cá? Isso. Foi o amarelo de cádmio, esse amarelo aqui, que não é nem tão claro, mas também não muito escuro, misturado com terra de siena, que é esse marrom Tá. mais alaranjado. Aí você vai tentar achar um tom assim primeiro, ó. Não precisa ser tão marrom ainda não. Depois a gente volta aqui para trabalhar. Tá bom. Obrigada. Nada.
Está com o microfone ligado. Gente, achei um botão que chama destacar vídeo. Eu acho que eu consegui destacar o vídeo para todo mundo. Depois vocês me confirmem aí se funcionou ou não. Posso continuar aqui? Depois me confirmem. Pode. Pode. Pode? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui nessa ela é até mais desenhada do que a outra, assim. Tem alguns pontos que são bem específicos, tipo isso aqui é bem marcado, aqui e aqui também, aqui tem outra marcação. Então, nessa dá para a gente destacar bem nessa alcinha e no próprio gargalo. No outro só tinha o gargalo, nessa a gente tem mais áreas de interesse para demarcar. Eu vou começar com as áreas, né, mais claras e depois vou entrando nas mais escuras. Vou continuar com essa paleta de cá, não vou sair dela. Mas para quem está trabalhando com Gamboja ou com Quinacridone Gold, talvez só mais uma nova camada dele já funcione. Tem que ver aí na paletinha de cada um como é que ele se comporta. Mas aqui, ó, tem um desenho. Nessa garrafinha, ela é um pouco diferente da outra. Então, a gente também vai observar que o vidro faz esse movimento de marcar, de fazer curva, que é interessante de aplicar. Eu vou catar agora aqui todas as partes que eu vou precisar destacar. Uma hora eu vou usar um pincel maior, hora um pincel mais fino. Para trabalhar. E aqui parece que tem um desenho aqui, ó. Marca alguma coisa aqui, marca para cá. Só que essa marcação, ela desaparece no fim. Então, eu fiz a linha,
Continuei com o movimento, depois eu vou e dou uma desmanchada. Ui! O pincel tava com uma gotinha de marrom intruso aqui. Então, aqui tem os tons quentes. Esse tom quente que tá aqui no vidro, ele vem desse pedaço aqui, ó. É um reflexo que daqui para cá. Como ali em cima já não aparece tanto, eu vou entrar com a cor mais escura logo. Ops, ficou a minha mistura aqui, ficou forte. Eu já entro aqui, ó. Isso foi o marrom que eu botei aqui. Eu botei um pouquinho de azul nele. Aqui, essa intensidade, né? O contraste tá mais para cá, nesse pedaço aqui da frente. Aqui nem tanto. Então, eu dou uma diluída no meu pincel, desmancho um pouquinho com a água e eu volto para cá. E a mesma coisa que aconteceu naquele outro gargalo lá, ele vai ter aqui um sombreado mais frio aqui dentro, para dar aquela arredondada, ó. Então, aqui tá com um pouquinho de azul a mistura. Amarelo, marrom e azul, mas bem transparente. Eu vou tirar só um pouquinho da marcação da linha. Ela não precisa ser tão dura. Aí, agora aqui a gente volta para cá. Isso aqui é a jarra, a alça da jarra que a gente vê através desse pedaço. E aqui também tem alguns pontos mais escuros. O bom de pegar assim uma ideia de como fazer as partes do vidro e tal é que vidro é uma coisa que a gente tem em casa. Não necessariamente tão colorido quanto esses aqui, mas um copo, alguma coisa, né? Dá para começar a observar por eles. Então, tentem, se tiverem tempinho essa semana, para copiar alguma coisa, observar, ver o que tem em casa que dê para continuar com o exercício, com a ideia aqui, para não ir perdendo o conceito, né? Para não esquecer o que tem que ver. A curvinha daqui. Agora aqui essa curva vai aparecer mais escura, vai começar a aparecer aqui desse lado também. E ela vai chegar até aqui. Quando secar bem aqui, eu vou fazer essa marcação de cá. Agora, se eu fizer, ela vai borrar. Então, eu vou parar aqui, vou deixar secar para desenhar. Como eu desenhei o resto aqui, eu vou desenhar nessa também. Então, deixa ela ir descansando um pouco. Vamos voltar aqui para baixo. Vou misturar meu terra de cena com um pouquinho do marrom para dar uma escurecida e fazer aqueles desenhos vai destacando a garrafa da sombra, esse pedaço aqui. Nesse pedaço é mais marcado, nesse aqui nem tanto. E aí ele volta a marcar aqui embaixo. E ele volta a marcar com aquela sensação, não do tom tão quente, mas do mais frio. Ele tá mais quente para cá e mais frio para cá. Aí eu venho aqui, ó. Ele vai ficar uma linha mais forte para cá, mas ela não encosta nessa de cá. Ela
se perde aqui, ó. Também. E aqui tem os desenhos do desenho da bisotadinha aqui da garrafa. Aí aqui tem alguma coisa também. E aí vai refletir nessa sombra aqui, isso também vai refletir. Aí faz agora. Se fizesse antes, esse desenho iria se perder, ia desmanchar. Uma ideia aqui. E aqui é na garrafa. A sombra aqui fica mais clara e a garrafa ganha uma linha aqui embaixo. Para destacar. O que mais que eu falei? Ah, esse pedaço aqui. Acho que eu já tô caminhando para o fim dessa jarrinha. Acho que dá para fazer, vamos ver. Tá molhado aqui ainda. Eu vou botar. Vou fazer assim. Aqui tem um ponto mais marronzinho. Eu vou aproveitar que tá úmido. Boto ele aqui. Quando secar bem, eu venho aqui e marco de novo. Só deixo mais pro... Deixa quando secar bem direitinho. Então, acho que foi tudo já. Aqui também tinha só esses desenhos para fazer. Vou deixar ela também finalizada assim. Então, por hoje, conseguimos. A meta era fazer as garrafinhas, a gente conseguiu fazer as garrafinhas.
Não era dessa maneira separada, mas funcionou. Pelo menos a gente conseguiu trabalhar aqui. Vou botar uma do lado da outra. Para quem quiser ver. Eu vou parar a gravação aqui, que aí se vocês quiserem tirar dúvida, não precisa com a gravação. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Chiara, ficou lindo, obrigada, viu? Um beijo grande para todos e para você também. Obrigada.